Muito boa noite. A partir de agora você fica na companhia do Assembleia de Deus em Ação, este programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sara, que tem na presidência seu pastor Pedro Valentim Monteiro. A partir de agora, até às 22 horas, eu convido você que está em casa, você que está assistindo o programa aqui no canal 19, a ficar na melhor companhia aqui, o programa Assembleia de Deus em Ação. Hoje teremos o momento da Palavra de Deus, a oração da fé, entrevista e opinião. E em entrevista e opinião, hoje temos como tema um tema bem importante, um tema que tem amplamente sendo discutido, que se chama depressão. A partir de agora, eu convido você para estar participando conosco. Depressão. Já já estará aparecendo aqui no monitor a seguinte pergunta: existe cura para a depressão? Eu gostaria que você participasse conosco no telefone 3433-2528 e para participar da sua opinião, seu comentário, se existe cura para a depressão. Você também pode participar através do nosso Facebook, a rede social Facebook, facebook.com/AD em Ação. Ali tem uma enquete que você estará deixando o seu comentário referente ao tema desta noite. A partir de agora, 21 horas, Assembleia de Deus em Ação já está no ar. E para começar esse programa, eu gostaria de passar já em seguida, estaremos passando um vídeo com uma entrevista com alguns psicólogos que darão a opinião sobre depressão, o que é introduzindo este tema desta noite. Depressão, vamos ao vídeo e já voltamos iniciando as nossas entrevistas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que é depressão. Essa é uma doença que atinge até 18% de toda a população mundial. Normalmente ela acomete as pessoas em torno da idade jovem a adulto, que passam a desenvolvê-la e vão ter ciclos da doença ao longo da vida. Ela é uma doença crônica, ela é cíclica, ou seja, ela aparece a primeira vez 15 anos, 17 anos, 18 anos, jovem adulto, depois ela desaparece. E vai aparecer novamente com 20 e poucos anos, depois aparece novamente 30 anos e assim por diante. Então as pessoas não entendem e pensam, eu me curei, eu tive um estresse, eu tive uma pequena coisa ruim e me curei. Mas infelizmente a depressão é uma doença hereditária, você deve ter familiares que têm essa doença, ela é uma doença crônica e necessita medicação. Mas como você vai saber o que é a depressão? Muito simples, tem que ter 4 coisas. A primeira delas é o humor triste, deprimido ou irritadiço. Você vai pensar, mas irritadiço? Sim. As pessoas às vezes podem ser deprimidas, mas não serem tristes, serem irritadas, mal-humoradas. Esse é o item 1. O item 2 é estar desanimado, não ter ânimo para fazer as coisas, estar sempre cansado, sem vontade. A terceira coisa é não ter desejos. As coisas que você antes tinha muito desejo, hoje você já não deseja mais. E o 4º item é falta de esperança no futuro, achar que nada vale a pena, que a vida não faz sentido. Então esses 4 itens são os principais: tristeza ou raiva, desânimo, falta de desejo e falta de esperança no futuro. Eles sempre vêm acompanhados e recheados de outros sintomas menores: insônia ou muito sono, muito apetite ou falta de apetite, sentimentos de culpa, ideações suicidas e alguns outros mais, como inutilidade, falta de esperança em coisas pequenas e assim por diante. Bom, a depressão é uma doença. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que ter. Muitas pessoas confundem depressão com um estado de espírito, né? Muitas pessoas confundem depressão com tristeza. Depressão é uma doença que ocorre por uma alteração na química do cérebro. O cérebro é um órgão que funciona através de conexões eletroquímicas. Em determinadas pessoas, uma região do cérebro pode deixar de funcionar adequadamente. E por isso as pessoas desenvolvem o que a gente chama dos sintomas depressivos. Tá? Sintomas depressivos não são só aqueles que comumente a gente acha que são. Por exemplo,
Muita gente acha que para ter depressão tem que ter tristeza. Isso não é verdade. A tristeza é muito frequente na depressão, porém a depressão se manifesta através de outros sintomas também, como insônia, sensação de cansaço, fadiga, incapacidade de sentir prazer pelas coisas, incapacidade de fazer as coisas que normalmente faz a pessoa, dores no corpo e alguns outros sintomas que podem muitas vezes ficar mascarados em doenças que a gente acaba não tratando. Muito bem, você acompanhou aí a opinião de alguns doutores, psicólogos, especialistas na área de depressão. Como vimos ali, existem alguns fatores que desencadeiam essa doença, a depressão, na vida das pessoas. Estamos aqui com Alisson Zanardi, ele que é psicólogo. Boa noite, Alisson. Boa noite. Então, a minha primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, de acordo com a ciência, com o estudo secular, o que seria depressão? Ali já tivemos algumas definições, mas eu gostaria de ouvir da tua palavra o que seria depressão. Claro. Uma boa noite a todos os telespectadores. Bem, a depressão, o que foi citado nesses vídeos, basicamente é isso, né? Todos nós temos um conceito da depressão. A depressão, completando o vídeo que foi citado, a ciência, né, ela comenta nos seus estudos que foram feitos que geralmente a depressão é devido a uma substância por nome de serotonina que está no nível baixo no sistema nervoso da pessoa, e essa substância ela é responsável para estar se comunicando entre os neurônios. Então, essa comunicação entre os neurônios, há um espaço, e esse espaço tem por nome de sinapse, né? Então, esses espaços, com a substância serotonina, essa substância serotonina, ela vai estar comunicando um neurônio com o outro. E quando essa substância está em níveis baixos, ocorre a depressão, né? Mas há pessoas que dizem que não é só por causa disso, e eu penso que também não é só por causa dessa substância que está em falta no corpo da pessoa, mas devido também a várias coisas que durante a vida a pessoa vai passando, né? Pode ser crise financeira, crise emocional, perspectiva de vida não alcançada, né? Transtornos na família, perda de um ente querido, de uma amizade. Enfim, a depressão ela pode se desencadear por várias coisas, né? Não só por um motivo. Bem, e como você já mencionou, a depressão pode ser desencadeada por alguns motivos. E dentro desses motivos, quais são assim os principais exemplos, os principais motivos que as pessoas acabam adquirindo a depressão, assim, dentro de um patamar geral? Bem, as pessoas que sofrem doenças terminais, elas são muito propensas a estar tendo a depressão, né? Pessoas que adquirem doenças contagiosas, como HIV, né? Pessoas que usam drogas, pessoas que não têm alguma coisa bem resolvida na sua vida, né? A depressão pode estar agindo. Claro, e outra questão é a faixa etária. A depressão, como já foi mencionado em alguns vídeos, ela é hereditária, ela é passada de pai para filho, pode ser fatores externos, mas quais são o período da vida da pessoa que mais tem incidência de depressão? É uma constante? É mais na juventude? É mais na velhice? Como é que funciona isso? Sim, segundo dados estatísticos feitos no Brasil, em torno de 8 a 12%, né, das crianças e adolescentes passam por depressão. Em torno de 17% da população adulta também passam por depressão. E também na questão dos idosos, cerca de 10% dos idosos passam por depressão, né? E uma estimativa que a Organização Mundial da Saúde passou, em 2020, né, nós teremos, a depressão será a segunda maior causa de morte no mundo, né? Então, essa depressão, nessa faixa de etária adulta, vamos dizer que são 17% de adultos que sofrem desse problema, né? As mulheres,
elas têm o dobro de chance mais do que os homens para estar passando pela depressão, né? Por que isso? Porque as mulheres, elas passam por várias mudanças no seu metabolismo, na questão biológica, né? Porque elas passam pela puberdade, pela pré-menstruação, pela menopausa, pela questão do parto, do pós-parto, né? Uma questão importante a dizer que 15% das mulheres que depois do parto, durante o período de 0 a 6 meses, elas passam por depressão, né? Correto. Na parte continuando o tema depressão, e você que está assistindo, eu convido a você a participar conosco, dar sua opinião, ligando no 3433-2528. Você vai ligar para nós, participar. Hoje o programa como tema depressão. Existe cura para a depressão? Eu quero ouvir a sua opinião, a sua participação. Estamos entrevistando aqui o psicólogo Alisson Zanardi, que está dando a sua opinião, o seu parecer nesse tema depressão. Eu gostaria de perguntar, Alisson, foi falado ali dos fatores, a faixa etária que tem mais incidência é depressão, mas a depressão em si, ela é uma doença. Mas ela pode ocasionar outras doenças? Ela pode levar a outros fatores que podem complicar a vida dessa pessoa, desse indivíduo? Podem sim. Inclusive, há vários estudos, né, que a depressão pode estar provocando infarto, né, questão do coração, ela prejudica muito o coração. Inclusive no sistema digestivo, nos órgãos, no fígado, no estômago, né, a depressão pode estar criando vários problemas, né? Inclusive uma depressão, vamos dizer assim, uma depressão que não foi bem trabalhada, né? Que não teve acompanhamento adequado com psicólogos, com psiquiatras, com médicos. A depressão ela pode estar criando problemas futuros, né? Questão emocional, vamos dizer assim, questão do comportamento, né? Porque a depressão é uma doença que afeta o corpo como um todo, né? Ela não afeta só a mão, ela afeta o cérebro, cada parte do cérebro, afeta o coração, enfim, toda a parte do corpo humano. Correto. E a depressão, segundo a medicina, existe um tratamento para a depressão? Existe algum medicamento que possa amenizar ou até mesmo curar, se é que existe cura? Uhum. Então, existe algum tratamento medicinal para a depressão? Existe, sim. Eu não vou estar citando o nome de remédios aqui por uma questão de ética, né? Claro. Uma pessoa pode estar querendo, estou com um sintoma depressivo, vou lá e compro tal remédio. Não é assim. Né? Mas existe, sim, vamos dizer assim, que 70% dos casos que têm depressão, através dos remédios, né, do acompanhamento farmacológico, psicológico, essas pessoas, vamos dizer assim, o sintoma é estancado, né? Ao meu ver, não existe cura. A depressão pode, se você não tem acompanhamento, não tem um cuidado com você mesmo, com as suas questões emocionais, você deve se conhecer, né? Se você tem uma dificuldade em um setor da vida, você não vai cair direto nesse problema, né? Você vai estar remediando para não cair direto nesse problema. Muito bem, você está participando aqui, você está vendo hoje o programa Assembleia de Deus em Ação. Hoje temos como tema depressão. Existe cura? E para isso eu quero a sua participação. Você vai participar conosco através do 3433-2528. Vai ligar para cá, vai deixar o seu comentário. Você também pode participar através da nossa rede social Facebook, facebook.com/AD em Ação, e responder a nossa enquete ali também no Facebook. Convido você também a estar participando conosco pelo telefone, mais uma vez, 3433-2528. Hoje o tema depressão. Eu estive aqui entrevistando o psicólogo Alisson Zanardi. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos à Assembleia de Deus em Ação. Só no Posto Tigrão em Sara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315.
Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera, uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Muito bem, voltamos com a Assembleia de Deus e Ação. Hoje o tema depressão. Existe cura? Eu quero contar com a sua opinião a partir de agora no telefone 3433-2528, ou ainda você pode participar através da nossa rede social facebook.com/AD em Ação. Vamos continuando a nossa entrevista. Estamos aqui com o pastor Hélio Dil, ele que é pastor dirigente da Assembleia de Deus de Mineração, Içara. Boa noite, pastor. Boa noite. E vamos então continuar a nossa entrevista. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao pastor Hélio é se na Bíblia, dentro da palavra de Deus, existe algum exemplo de alguém que enfrentou esse problema, essa causa, essa doença, que enfrentou a depressão. Muito bem, primeiramente é uma alegria muito grande estar aqui para participar desse grande trabalho aqui, dessa entrevista, dessa noite maravilhosa. E é um prazer muito grande estar aqui com o nosso amigão e participando desse trabalho. Eu gostaria de dizer que na Bíblia existe exemplos de pessoas que passaram por esse problema. Pessoas que passaram, inclusive grandes homens de Deus, que vivenciaram essa situação. Um dos casos nós poderíamos citar aqui, nesta ocasião, é o profeta Elias. Ele foi um grande homem de Deus, um homem que extirpou ali a idolatria de Israel. Nós vemos registrado isso na Bíblia. E ele diz a Bíblia que ele fez chover também sobre a terra após um longo período de seca. Mas ele chegou no momento da sua vida que ele ficou apavorado. Ele ficou amedrontado e ficou assim diante de uma ameaça terrível que foi Jezabel. Jezabel ameaçou ele de morte, tanto é que ele chegou a tal ponto de tentar se esconder, ele chegou até a pedir a morte. A depressão que ele chegou, esses sintomas, ele chegou a pedir a morte. Para ele viver não tinha mais necessidade de tal situação que ele se encontrava. Esse é um dos exemplos bíblicos que nós poderíamos citar, né? Certo. E no caso de Elias, pela Bíblia, temos conhecimento que Elias, como um dos passos, uma das etapas que ele passou, ele foi até a caverna. Por que ele quis se isolar dentro da Bíblia? Ele quis se isolar justamente para tentar fugir da situação. Porque um dos sintomas de uma pessoa que passa por essa situação, primeiro é tentar fugir. Tentar fugir da situação, porque as pessoas às vezes não encontram forças para reagir, elas não encontram forças para resolver aquela situação. Então a tendência do ser humano, como humanamente falando, é fugir. Ele tentou se esconder, se isolar de todos, se isolar do mundo, não ter assunto com ninguém. Ele preferiu totalmente se esconder para não ter o que falar para as pessoas, porque ele sentiu-se nessa situação. Em resumo, ele deixou de lado a sua responsabilidade. Ele esteve na caverna e ficou a par da sua responsabilidade. Mas dentro da caverna houve uma mudança na vida de Elias. Houve. Eu gostaria de saber o que houve com Elias para ele sair dessa fase, dessa etapa da vida dele. Houve uma mudança, houve uma reação, houve um grande agir de Deus
na sua vida, porque Elias, além de ser um grande homem de Deus, por ele ter passado por essa situação, ele confiava em Deus. Deus falou com ele através de algumas formas e ele compreendeu que Deus estava com ele. Ele pôde depositar a sua confiança realmente em Deus, porque por mais difícil que a pessoa esteja enfrentando uma situação, por mais depressivo que esteja nessa situação como foi de Elias, ele chegou a um tal momento, mesmo no momento de finalização da sua vida, ele aprendeu a confiar em Deus, ele depositou a sua confiança inteiramente em Deus. Foi a solução da causa dele, porque caso contrário, ele teria morrido ali naquela caverna, se ele não tivesse tido um real encontro com Deus. E foi isso que aconteceu. Houve um grande agir, um grande milagre de Deus na vida dele, mas precisou ele querer, né? Ele precisou tomar essa atitude. Com certeza. Em se tratando de depressão, vemos então pela Bíblia que o exemplo é a pessoa tem que dar um passo em direção à saída dessa situação, dessa fase, dessa doença. Assim como Elias, ele se colocou na presença de Deus e saiu. Então eu gostaria que o pastor Hélio comentasse para as pessoas que estão assistindo agora que pela Bíblia também tem uma saída. Então eu gostaria que comentasse isso, que assim como Elias conseguiu sair dessa fase da depressão, como as pessoas poderão sair dessa fase? Sim, exatamente. Assim como Elias, ele confiou em Deus e saiu dessa situação, existe hoje muitas pessoas que estão sendo medicadas, passando por um tratamento. Isso é conveniente, a pessoa deve fazer. Mas um dos fatores que eu creio, biblicamente, que eu creio que existe sim solução para uma pessoa que está em depressão. Eu creio realmente que Deus tem, quando essa pessoa realmente deseja, quando essa pessoa realmente abre o coração. E um dos fatores mais importantes para que a pessoa enfrente a depressão é confiar em Deus, confiar no Senhor. Em São Mateus capítulo 19, a Bíblia nos ensina, e no versículo 26, que para Deus não existe impossível. Quer dizer, assim como outras doenças, e como essa enfermidade que é tratado hoje da doença da alma, que é a doença do século, existe sim solução, quando a pessoa entrega a sua vida para Cristo. O salmista disse, entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se ele vai fazer o mais, isso está incluído a depressão. Sim, tem solução quando nós entregamos a nossa vida para Cristo de coração e confiamos nele. Muito bem. Você que se ligou o seu monitor agora, estamos no programa Assembleia de Deus em Ação. Hoje o tema do programa de entrevista e opinião é depressão. Existe cura para a depressão? Gostaria de contar com a sua participação, com a sua opinião. Ligue imediatamente agora no 3433-2528 e pode participar também através da nossa rede social, Facebook, /AD em Ação. Aqui, assim como fez a irmã Celoíra, é isso mesmo, a irmã Celoíra, ela participou, ela que é do bairro Nossa Senhora Salete, e ela tem uma pergunta, pastor Hélio. Sim. Ela quer saber que ela perdeu a sua mãe faleceu por vítima de câncer, e ela perdeu o ânimo da vida dela, não tem mais forças, e ela quer saber como pode mudar isso. Qual é o conselho que o pastor Hélio deixa para a irmã Celoíra que está aqui conosco acompanhando o programa? Muito bem. Essa irmã Celoíra que fez essa pergunta, irmão, eu tenho certeza, assim como ela, muitas outras pessoas tiveram essa trágica experiência de perder alguém que tanto ama. E isso muitas vezes pode levar uma pessoa a uma situação a qual nós estamos mencionando essa noite. Mas, como eu disse, tem uma saída. E uma das formas mais importantes de uma pessoa, principalmente uma pessoa que já tem um conhecimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, um dos fatores mais importantes é oração e jejum. Oração, consagração, jejuar ao Senhor, porque não existe nenhuma situação que a pessoa não possa vencer quando oramos e depositamos nas mãos do Senhor. Então essa querida irmã que tem passado por essa situação, meu conselho nesta noite é que você continue buscando a Deus, busque conselho, não se isole, procure dialogar com as pessoas, porque uma das maiores formas de uma pessoa conseguir
o alívio numa situação é não se isolar. Ah, eu passei por um problema semelhante agora, essa situação, então eu vou me fechar, eu vou me isolar, eu não quero conversar com mais ninguém. Não, a pessoa não pode fazer isso. A pessoa tem que reagir, tem que entender que o mundo não acabou, que nós temos uma vida para enfrentar, nós temos que lutar. Então, o caminho é oração, jejum e continuar confiando em Deus. Muito bem, você que está ligado aqui conosco no canal 19, hoje o tema do programa Assembleia Deus e Ação é depressão, existe cura? Eu gostaria de contar com a sua participação. Ligue, estaremos esperando a sua opinião aqui conosco. Assim como a irmã Maria da Próspera. Ela disse que já passou por essa fase pela depressão. Ela disse que não só o remédio cura, mas a pessoa também tem que ter força de vontade para sair dessa situação. É como o pastor Eli falou, é necessário dar um passo para sair desta fase, dessa etapa da vida, desta doença. Eu gostaria de contar com você participando, comentando também na nossa rede social, Facebook/AD em Ação. Você participa ali da nossa enquete, deixa sua opinião, em breve já estaremos lendo. Vamos agora a um breve intervalo comercial, já voltamos com mais entrevista no AD em Ação, entrevista e opinião. Só no Posto Tigrão em Sara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera, uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Muito boa noite, você que ligou agora, está conectado aqui conosco, está assistindo ao canal 19, programa Assembleia de Deus em Ação. Hoje com o programa tema de entrevista e opinião, temos como tema depressão. Existe cura? Existe cura para esse mal, para essa doença do século? Gostaria de contar com a sua opinião no 3433-2528. Você vai ligar, estaremos participando aqui com você, a nossa interação entre você e eu quero saber a sua opinião. É muito importante para nós saber a sua opinião. Estamos aqui também com a nossa entrevistada da noite, irmã Alexandra Silva. Ela que também participou, teve essa experiência com a depressão, então ela vai nos contar, a partir de agora, um pouquinho do que ela vivenciou na depressão. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Cris. Quero cumprimentar a todos os telespectadores e é uma grande alegria estar aqui participando do programa Assembleia de Deus em Ação. Muito bem, então como a primeira pergunta, eu gostaria que você comentasse para os nossos telespectadores qual foi os primeiros sintomas, assim, o que mudou na sua vida, assim, quando você começou a ter o contato com a depressão? O que mudou na sua rotina? Primeiramente, a gente começa a sentir tristezas e começa devagar, a gente pensa que é normal e depois vai aumentando. E é tristeza, assim, muito forte e que chega a doer. Literalmente, a gente sente uma dor dentro, assim, do peito e a gente chora muito, fica muito irritada. Este foi o que eu passei, assim, né? O meu testemunho. E a gente deixa de fazer as coisas que gostava, não tem prazer na vida, pode ter tudo, mas não tem graça. É isto, sim.
Assim, existe casos na depressão que pessoas que não têm mais prazer daquelas práticas diárias de fazer até mesmo as atividades domésticas, né? No caso assim, no caso da mulher. Mas você teve a sensação de querer se isolar, não querer conversar com as pessoas? Teve essa experiência? Com certeza, a gente deixa de fazer as tarefas domésticas, né, que a gente costuma fazer o dia a dia, não tem mais prazer em se arrumar, né, e não dá o devido assim, valor para os filhos, para o esposo, perde valor assim, literalmente das coisas, da sociedade, do nosso dia a dia, né? Certo. E assim, quando você teve essa doença, depressão, qual foram, assim, você teve alguma ajuda da sua família ou você se sentiu assim sozinha? Porque muitas vezes, de repente, temos pessoas assistindo que acham que não há mais saída, acham que é o fim mesmo, que aquilo ali não há mais cura, não há um resgate da rotina da pessoa. Gostaria de saber se você, na sua experiência, a família teve um papel importante. Qual foram as formas que fizeram você sair da depressão? Com certeza. Quando a gente está na depressão, é normal a gente pensa estar sozinho. Mas a gente não está sozinho. Né? Sempre tem aqueles parentes que amam a gente, os filhos, a mãe, o pai. A gente se torna até assim um pouco... não dá valor, assim, fica um pouco egoísta, achando que ninguém ama a gente é aquele coitadinho. Mas com certeza a minha família foi fundamental. A minha tia, meu esposo. Primeiramente, assim, a gente também tem que procurar também um médico especialista, foi o que eu fiz, né? E também ir na igreja, né? Ouvir a palavra de Deus para a alma. Eu cuidei do corpo, da saúde, da mente, mas também fui na igreja ouvindo a palavra, mesmo não tendo forças, não aquela motivação, eu vou na igreja. Não, quando a pessoa tem depressão, a pessoa, para se arrumar, já é uma vitória. Para ela chegar na igreja, é outra vitória. Não tem? Então, Deus veja o esforço, e você vai ouvir aquela palavra, você vai se alimentar, e aquilo vai te dar saúde, porque eu sabia que se eu ficasse em casa, não ia solucionar o meu problema. Que Deus tinha o melhor para mim, não tem? Às vezes a gente pensa que não vai viver, que não quer mais viver, que não tem mais sentido, que não tem mais gosto, não tem? Mas aí a gente começa a ir, começa a se fortalecer, e Deus vai mudando a história, a gente vai tomando os remédios também, que Deus deixou os médicos da terra para isso, né? E assim eu consegui sair dessa depressão. Graças a Deus, hoje eu vivo bem feliz com a minha família, e agradeço também a todos que me ajudaram, assim, né? Que bom, que bom, graças a Deus. Você que está conosco aqui acompanhando o programa Assembleia de Deus em Ação, eu convido você também a dar a sua opinião. Realmente, você acha que há cura? Você acha que não há cura? Você liga no 3433-2528 e dê a sua opinião. Estamos aqui entrevistando a irmã Alexandra. Ela teve a experiência de passar por essa fase, pela depressão. Assim como muitas pessoas que estão nos assistindo agora também passaram por esta etapa, por esta fase, por esta doença. Irmã Alexandra, eu gostaria que você deixasse um conselho, de repente, a essa pessoa que está assistindo agora, que de repente não vê mais saída, de repente já está mesmo no fim do poço, já entregou todas as suas forças, não tem mais para quem pedir socorro, para quem pedir ajuda. Gostaria, assim, baseando-se na sua experiência, na sua vivência, assim como você conseguiu sair, se libertar da depressão, um conselho para essa pessoa que também possa conseguir esse caminho de sair dessa doença, de se libertar realmente disso. A pessoa ela tem que se esforçar, né? Ela tem que tomar uma atitude. Mesmo, eu não tenho um parente, eu não tenho ninguém, mas você se esforça, tome uma atitude. Vá a uma igreja, Assembleia de Deus. Lá você procura mulheres, pede ajuda, elas vão estar te ajudando, né? No Círculo de Orações, que nós temos um grupo de mulheres que estão lá sempre orando. Eu sei que ela vai ser bem recebida e as irmãs vão ajudar ela, né? É assim, esse conselho que eu deixo para os nossos telespectadores. Muito obrigado, Alexandra, esteve aqui conosco, dando a sua experiência, a sua vivência com a depressão.
E você que está conosco aqui, eu quero saber a sua opinião. Você vai ligar no 3433-2528 ou participar da nossa rede social facebook.com/ADEMAção. Assim como o irmão Sandro Dosol, ali de Sara, nosso amigo, ele participou ali no Facebook e comentou que existe cura quando há uma entrega total para Cristo sem reserva e que Cristo é capaz de curar toda a enfermidade. Essa é a opinião do nosso amigo Sandro Dosol. E você pode participar também, ainda há tempo, o programa Assembleia de Deus em Ação é até às 22 horas e eu conto com a sua opinião. Assim você pode ligar no telefone que está abaixo aqui no monitor. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltaremos. Vamos à palavra, eu me equivoquei, vamos à palavra de Deus e já voltamos fazendo o fechamento do programa. Falar sobre o tema Decida-te servir a Cristo. Servir a Cristo não é uma emoção. Servir a Cristo é uma decisão. Você crê assim? Amém? Não servimos a Cristo por uma emoção. Não servimos a Cristo porque estamos necessitados de algo de Deus. Então eu pego a minha família, eu tomo a minha vida e digo, agora eu vou servir a Cristo porque eu necessito dele, porque eu estou precisando. Aí eu estou servindo por emoção, por um momento, não por uma decisão. O servir a Cristo é muito mais do que nós imaginamos e muitas vezes fazemos. Porque como homens somos falhos, retrocedemos, paramos, nos queixamos, mas a decisão de servir a Cristo, ela é valiosa em nossa vida, ela é muito importante, e não é porque estamos aqui hoje que todos nós aqui estamos servindo a Cristo, não. Alguns vieram por uma emoção, por um convite. Alguns vieram porque estaria alguém aqui de especial e ele queria ver este alguém. Agora nós servimos a Deus e temos que servir a Deus por uma decisão. Não importando quem estará aqui, não importando se existe uma programação especial, mas importando de que eu venho à casa de Deus porque eu sei que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui neste lugar. Se eu sirvo a Deus por emoção, eu vou viver somente de festa em festa, porque eu só vou quando tudo está bem, não é assim? Eu só vou servir a Deus quando existe algo interessante na igreja, então eu vou porque eu vivo de emoção. Eu só vou à igreja porque hoje me encarregaram de trazer uma palavra, de fazer uma oração. Então eu tenho algo a fazer na igreja, por isso eu me decido de ir. Mas o Senhor quer muito mais que isso de nós. Deus quer uma decisão na nossa vida. O Senhor quer que você se decida e tome uma decisão. Não, eu sirvo a Cristo, não importando o que está passando na minha vida, não importando com o que está por vir. O que importa é agradar a Deus. Então eu vou servir Ele na prova, eu vou servir Ele no momento de fartura. Quando não existe nada, eu servirei a Cristo, porque eu estou decidido a servir a Cristo. Amém. Servir a Cristo por uma decisão, não por emoção. Existem várias coisas que nós fizemos na vida por uma decisão. Por exemplo, hoje eu acredito que todos tomaram banho para vir à igreja. Amém? Glória a Deus, né? Obrigado pelos que tomaram. Você não foi tomar o banho por uma emoção, dizendo, eu vou tomar um banho agora, não. Porque esse frio, na verdade, você está lá embaixo da coberta, aquele friozinho, e aí dá aquela preguiça de você se levantar e ter que se arrumar para sair de casa ainda. Então isso não emociona. Isso não emociona. E você olha para a coberta olha para você, você olha para a cama, ela olha para você e parece que ela te chama. Isso não emociona. Mas você tomou uma decisão de manter-se limpo todos os dias. Então você toma um banho, você faz as suas higienes. Isso é uma decisão. Não é uma emoção. Porque se você se emocionar para tomar banho, então nunca vamos tomar banho, né? Porque ninguém vai dizer assim, eu estou louco para tomar um banho, olha, não vejo a hora, eu vou me sentar
Né, Marcelo? Eu vou me sentar hoje, esperar a hora passar para mim chegar às 6, 7 horas da noite, tomar um banho. Ninguém faz isso. Porque é uma decisão que nós tomamos na vida. Você se decidiu em vir a esse lugar. Uns vieram tristes, outros vieram alegres. Uns vieram para agradecer, outros vieram para pedir. São diversas necessidades. São mentes diferentes que estão em um mesmo lugar, servindo a um único Deus, mas cada um com algo diferente a apresentar a Deus. Por isso, eu devo servir a Deus não por emoção, senão que por decisão. Existe um louvor que nós cantávamos muito no Paraguai, principalmente quando nós fazíamos o batismo, que diz: eu decidi servir a Cristo. Quantos já escutaram? Alguém conhece? Se não conhece, então eu vou cantar. Que diz assim: eu decidi servir a Cristo. Eu decidi servir a Cristo. Eu decidi servir a Cristo. Não volto atrás, não volto atrás. É fácil, vamos cantar junto? Eu decidi, olha que lindo, servir a Cristo. Eu decidi servir a Cristo. Eu decidi servir a Cristo. Não volto atrás, não volto atrás. Por isso a palavra de Deus em Romanos 8:35 diz: quem nos separará do quê? Do amor de Cristo. Decida-te a servir a Cristo. Decida-te pelo melhor nessa noite. A palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pessoa decidida, ela não é facilmente enganada. Ela tomou uma decisão, e aí vem o texto a seguir que diz assim: a tribulação. Será que quando estamos atribulados, então nós tomamos a decisão de deixar a Cristo? Veio a tribulação na minha casa, chegou na minha vida e agora eu jogo tudo pro ar e digo: não vou mais servir a Cristo porque veio a tribulação. Está difícil servir a Cristo assim. Sabe quando acontece isso? Quando nós servimos a Deus por emoção e não por uma decisão. Porque nós temos que entender que se eu estou num momento de tribulação, com Cristo eu posso obter a vitória. Você crê assim? Aleluia! Sem Cristo eu prosseguirei neste momento de tribulação, neste momento, como diz aqui, a angústia. Será que a tribulação, a angústia nos separará do amor de Cristo? Sem Cristo eu permanecerei na angústia, na tribulação. Sem Cristo eu permanecerei triste. Agora, quando eu sirvo a Deus por uma decisão, eu entendo que se eu estou passando por tribulação, se eu estou angustiado, é porque existe uma permissão de Deus, e Ele não me abandonará nesse momento, senão que Ele estará comigo, me dará força, me levantará, fará com que eu possa sair desta situação e glorificar o nome do Senhor. Eu tomei uma decisão, eu estou decidido. Muito bem, você escutou a poderosa palavra de Deus. E é isso mesmo, basta dar uma decisão rumo à saída desta fase da depressão. Ainda há tempo de você participar, já estaremos com o momento da oração. E eu gostaria de agradecer a você que esteve conosco até aqui no programa Assembleia de Deus em Ação, entrevista e opinião, hoje com o tema depressão. Tivemos aí várias opiniões de pessoas especialistas na área, psicólogos, pastores e também o testemunho, né? Então você deve ter se baseado por algum deles e é isso mesmo. A depressão é uma doença, mas você
com um passo, com uma decisão, você pode sair dela. Basta você querer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Assim como a Lira Antunes, ela participou aqui pelo Facebook, deu a sua opinião, ela diz que tem a convicção hoje que só Jesus restaurou a sua vida e mudou tudo a partir do momento que ela abriu seu coração para Jesus Cristo e houve uma restauração na vida dela. Vamos agora ao momento da oração. Mais uma vez, diante da sua presença, nesta noite aqui estamos, orando por muitas vidas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que Tu és soberano, que Tu és poderoso para realizar uma grande obra em muitas vidas que, quem sabe, Senhor, estão se deprimindo, calados, fechando-se na sua própria vida. Mas eu tenho certeza que Tu és poderoso para fazer uma grande obra, libertando vidas, transformando pelo poder da Tua palavra. Vá ao encontro nesta noite, Senhor, dessas pessoas, para que elas possam fugir dessa situação, escondendo-se debaixo da sua potente mão. Porque eu sei que o Senhor é o remédio, Tu tens a saída para essas pessoas. Para a glória de Deus, nós oramos, e em nome de Jesus Te agradecemos, Pai. Amém. Muito bem, tivemos a poderosa oração da fé. Gostaria de agradecer a você que esteve conosco até aqui às 22 horas, encerramento do programa Assembleia de Deus em Ação. Convido você amanhã, a partir das 21 horas, o programa Assembleia de Deus em Ação, na responsabilidade do Departamento Ceifeiros da Hora Final. Esse departamento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Sara, que tem alcançado muitas famílias, muitas pessoas, muitos habitantes em todo o globo terrestre, em mais de 9 nações. É isso mesmo, em 9 nações. E todo esse trabalho você pode acompanhar através do nosso site, o addicara.com.br e o ceifeirosdahораfinal.com.br. Como fechamento desse tema da depressão, existe cura ou não? Eu deixo também a minha opinião referente a esse tema. Eu creio que a partir do momento que você dá um passo para Cristo, Ele está pronto a lhe ajudar, a lhe dar forças quando você não tem mais forças, a lhe dar alegria, a restaurar a alegria na sua vida, na sua família, no seu lar. De repente agora você não acredita nisso que eu estou falando, mas eu tenho a convicção que Jesus Cristo é suficiente para te encher de alegria, de gozo, restaurar a sua vida, a sua família, o seu lar, o seu casamento. Porque para Deus, para Jesus Cristo, o Filho do Deus poderoso, não há impossível que possa acontecer. Eu creio que há cura para a depressão, porque eu também já sofri com isso e posso lhe garantir que existe cura para depressão. Vamos encerrando o programa aqui. Você vai ficar com um louvor abençoado ali direto do Templo Sede. Amanhã, culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia no Templo Sede, a partir das 19 horas. O templo estará aberto ali para você participar conosco desta importante celebração em lembrança do sacrifício de Jesus Cristo por nossa vida. Você vai ficar com louvor da Orquestra Sinfônica Celebração. Esse foi o Assembleia Deus e Ação, entrevista e opinião. Muito obrigado pela sua audiência.